22 e o versículo 6. Eu gosto muito desse verso, irmãos, que quando o Salomão ele fala sobre a instrução, quando o pai deve instruir os seus filhos. Mas eu quero ler aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Nós vemos aqui, irmãos, quando Moisés ele fala sobre a importância de honrar e respeitar os pais como um princípio fundamental da fé cristã, né? Colossenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato a Deus. Paulo aqui ele lembra, traz a lembrança de que a obediência aos pais é um ato de obediência a Deus. Então, quando o filho obedece o pai terreno, está obedecendo o pai celestial. Amém? Paulo também escreve aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo de número 4, uma recomendação aqui agora para os pais e também para os filhos, mas ele diz assim: pai, não provoquem a ira seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo aqui ele destaca a responsabilidade dos pais de educar seus filhos com amor e sabedoria, evitando a irritação e o desânimo. Então, assim como Paulo ele escreve, trazendo menção, por exemplo, em Colossenses 3:20 que eu li, sobre a obediência, que os filhos devem obedecer os seus pais, e também a Bíblia fala que a obediência é o primeiro mandamento com promessa, irmãos? É isso que a Bíblia diz, a obediência dos filhos para com os pais. Paulo também vai dizer que os pais não devem provocar a ira aos vossos filhos, Então temos que ter este cuidado, irmãos, de educar, de ensinar os nossos filhos com amor, irmãos? Amém? Provérbios no capítulo 23, o versículo de número 24, Salomão ele diz assim: o pai justo terá grande alegria, quem tem filho sábio, nele se alegra. Veja aqui a importância, a mensagem de Salomão falando da alegria e do orgulho que os pais sentem ao verem seus filhos seguindo um caminho reto. É muito bom, irmãos, quando a gente cria os nossos filhos e a gente pode vislumbrar eles despontando na vida, crescendo, sendo alguém, quem sabe fazendo uma faculdade, tendo uma formatura, conseguindo um emprego. Isso é louvável, irmãos, a gente fica muito feliz. No capítulo 22 também, que eu até citei no início, mas não citei o versículo, no versículo 6, Salomão ele traz uma instrução muito importante. Ele diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui Salomão ele enfatiza a importância da educação e do ensino dos princípios da fé desde a infância. Ensinar a criança no caminho em que deve andar. E aqui tem uma aplicação, um ensinamento muito interessante. Salomão, ele não apenas diz que nós devemos ensinar o caminho verdadeiro, o caminho certo aos nossos filhos. Se nós nos atermos bem ao que Salomão está dizendo, ele diz assim: ensina no caminho. E isso fala de ensinar fazendo. Ensinar o caminho é diferente de ensinar no caminho. Eu ensinar o caminho falo de ensinar o que é certo, e é bom ensinar o que é certo. Mas Salomão ele vai falar que também nós devemos dar o exemplo para os nossos filhos. É por isso que ele diz: ensina no caminho. Então é importante nós ensinarmos os nossos filhos sendo exemplo para os mesmos. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Salmos 23, o verso 1, Davi ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui ele fala a confiança em Deus, que pode ser aplicada à figura paterna como um refúgio e provisão, irmãos? Nós sabemos que assim como o pai deve prover o sustento, irmãos, para a família e para os filhos em especial, Deus, ele é o nosso provedor, irmãos? É ele quem nos sustenta. Por